Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Inglaterra, tudo sobre a saída de Paquetá do West Ham. Fiorentina tenta convencer Beltrán a jogar no Flamengo. Nizola responde ao Fla. CSKA oferece 8 milhões de euros por Matheus Gonçalves, que bate o martelo. Ingleses insistem em Gabriel Jesus no Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo, traz todas as especulações sobre a janela de transferências do Flamengo com notícias vindas aqui da Europa. É isso mesmo, meus amigos. Os amigos aí do Brasil trazem a visão do Boto, do BAP, das fontes dele do Brasil. Eu trago aqui para você a visão de todos os jornais internacionais sobre as negociações em que o Flamengo está envolvido, tanto de compra quanto de venda de jogadores. Se inscreva no canal para que você tenha a informação completa. Continue inscrito nos canais aí do Brasil e se inscreva aqui no canal Flamenguista em Portugal se você gosta das especulações do mercado da bola e se você quiser saber as notícias em primeiro lugar e com muito mais profundidade sobre tudo que envolve esse tema do que se diz aqui na Europa. Então se inscreva no canal, acione o sininho, não deixe de dar o hype nesse vídeo também, porque tem muita informação que ainda não chegou aí no Brasil, que você vai ter aqui no canal Flamenguista em Portugal. Galera, muita gente no Brasil não está levando a sério a possibilidade do Gabriel Jesus jogar no Flamengo. Mas, meus amigos, eu vou te dizer que vários jornais ingleses têm falado nisso. Como é que seria isso? Né? O Gabriel Jesus, todo mundo sabe, se recuperou aí de uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Só que com as chegadas de Gyökeres e outros atacantes, ele não teria mais espaço no Arsenal. A ideia do Arsenal é emprestar o jogador ao Flamengo, e essas conversas já acontecem, para que durante um ano ele pudesse jogar por um clube e tivesse ali ritmo de jogo. E, junto com isso, o Arsenal estaria disposto a pagar 50% do salário. No final, a dúvida fica se seria com obrigação de compra ou com preço de passe fixado. É isso mesmo, meus amigos. Todos os dias sai essa reportagem, essa matéria sobre Gabriel Jesus. Hoje saiu de novo, né, falando que o Gabriel Jesus pode sim pintar no Flamengo, que existem negociações em curso, é interesse do Arsenal e é interesse do Gabriel Jesus poder voltar ao Brasil para ficar mais próximo aí de uma convocação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Então, a notícia procede, a notícia nasce aqui na Inglaterra, não nasce no Brasil. Então essa é uma das possibilidades que está na mão do Boto, né? Esse empréstimo aí do Gabriel Jesus por um ano, né? Do meio do ano agora até o outro meio do ano, o Arsenal paga 50% do salário, o Flamengo fica com 50% do salário. É uma economia para o Arsenal também, e, de certa forma, no final do contrato se decide o que se faz com o jogador. Para o jogador, possibilidade de estar jogando mais e vestindo a camisa da seleção brasileira. Queria saber de você. Você gostaria de ver o Gabriel Jesus vestindo o manto sagrado?
Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, você não está nem sabendo direito aí no Brasil, mas o CSKA procurou o Flamengo e ofereceu 8 milhões de euros pelo Matheus Gonçalves. Lembrando, né, ele esteve praticamente vendido por 3 milhões e meio para o Cruzeiro. O BAP em cima da hora desistiu. O CSKA ofereceu 8 milhões de euros pelo jogador, né? E o que acontece é que o jogador já deu aí o seu parecer, né? O Flamengo não se oporia a vender o jogador por esse valor ao CSKA, só que o jornalista Ivan Karpog noticiou no seu canal do Telegram que o CSKA quer contratar Matheus Gonçalves. Em vez de Serguei Pintanev e Neves Chalalhov, o ponta formado na base do Flamengo disputou 53 partidas pelo seu clube natal, marcando 6 gols. Porém, o jogador recusa a proposta de morar na Rússia. Ou seja, meus amigos, você talvez nem tivesse ficado sabendo, o CSKA ofereceu 8 milhões de euros ao Flamengo pelo Matheus Gonçalves, e o Matheus Gonçalves não aceitou a oferta do clube russo. E aí, amigo, você venderia o Matheus Gonçalves por 8 milhões de euros ao CSKA? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. A negociação tem sempre 3 lados: o clube que quer comprar, o clube que quer vender e o jogador. E aí, meus amigos, o Boto obviamente está fazendo várias consultas. Vamos sair da Rússia e vamos para a Itália. Jornal italiano, né? Bimala Nizola agradece a proposta, a oferta do Flamengo, mas diz não ao Flamengo, né? O jogador informa a Fiorentina que o seu desejo é aceitar a proposta do Pisa. É isso mesmo, meus amigos. O Nizola não quer sair da Itália. Ele vai trocar nessa temporada a Fiorentina pelo clube de Pisa, pelo clube da Torre Inclinada. É isso mesmo. Então, né, o Nizola foi um nome levantado aí pela imprensa, jornal italiano, tá? Pela imprensa brasileira e italiana, que ele podia atuar pelo Flamengo, mas isso realmente não vai acontecer, meus caros, porque ele prefere ficar na Itália e ele vai vestir aí a camisa do Pisa. Meus amigos, Fiorentina, notícia da Itália, tá? Fiorentina recebe oferta de 12 milhões de euros mais bônus por Beltrán e aceita a proposta. Aceita a proposta. Só que o jogador não quer ir para o Brasil. É isso mesmo, meus amigos. Jornal italiano, né? Não são 15 milhões de euros, tá? São 12 milhões de euros fixos, mais bônus, que podem chegar a 15, não sei, né? Só que é o seguinte, a Fiorentina gostaria muito de vender o jogador, só que o jogador não quer ir e a Fiorentina tenta convencer o Lucas Beltrán a jogar pelo Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. Mais um movimento de junho na janela da Fiorentina, agora relacionados a saídas. Especialmente a Fiorentina busca acomodação para jogadores que não se encaixam totalmente nos planos de Stefano Pioli. Entre eles, segundo a notícia do Corriere Fiorentino essa manhã, Lucas Beltrán, que embora seja exatamente um jogador supérfluo e considerado dispensável, caso aceite a oferta convincente. Nas últimas horas, o Flamengo estaria disposto a pagar um bônus de 1,2 milhões de euros pelo atacante. 12 milhões mais 1,1 milhão de euros do atacante. A Fiorentina, por sua vez, estaria disposta a fechar o negócio imediatamente. Mas o ponto crucial continua sendo o desejo do jogador, que não parece interessado em voltar para a América do Sul.
Caso Beltrán saia, o clube toscano poderia considerar seriamente Sebastiano Espósito novamente para reforço do time, já que outros jogadores, como Mbala, Nizola, estão saindo na próxima janela para o Pisa. Ou seja, meus amigos, os caras querem se livrar do Beltrán, os caras já aceitaram a proposta de 12 milhões de euros, mais 1,2 de bônus, ou seja, não seria nem 15 milhões de euros. Eles tentam negociar, eles tentam convencer o jogador a aceitar a proposta do Flamengo, né? Falta aí o Flamengo convencer o jogador a essa possibilidade. Então, meus amigos, a grande verdade é o seguinte: está na mão do jogador, vestir a camisa do Flamengo. Meus amigos, vamos dar um pulinho na Rússia? Eu nem botei na capa isso, mas o Dmitry Gafrin fala sobre Carrascal no Flamengo, tá? Eu esqueci de colocar na capa isso, porque é muita notícia, mas ele fala sobre Carrascal no Flamengo. Abre aspas, estamos comentando os fatos que ocorreram. Se ocorrer alguma mudança em relação ao Jorge, vocês saberão pelos meios das fontes oficiais, disse Dmitry Gafrin em entrevista ao Championat russo. Ou seja, ele negava, agora ele disse, procura os meios oficiais que você vai saber lá o que vai acontecer por Carrascal. Mas, meus amigos, eu sei que você está enlouquecido e querendo saber mesmo do Lucas Paquetá, né? Você quer saber mesmo sobre a possibilidade do Paquetá vestir o manto sagrado rubro-negro. E ele é real, tá, pessoal? Ele é real. Todos os jornais na Inglaterra comentam aí sobre essa possível negociação com o Flamengo, né? E o que o Flamengo tem interesse em Lucas Paquetá e que ele pode, se confirmando aí a sua inocência, a virar um novo jogador do Flamengo, né? Inclusive, teve retaliação da torcida do West Ham, que achou muito barato o preço pelo jogador, né? Muita gente não entende a saída do Lucas Paquetá, mas o West Ham entende que todo esse processo acabou manchando muito a imagem do clube, né? O Paquetá ontem, no amistoso contra o United, ficou no banco de reservas, entrou aos 72 minutos do segundo tempo, né? E a grande verdade é que o Paquetá já está acionando seus advogados para acionar a FA, né, a Federação de Futebol Inglesa. O West Ham foi convidado a acionar em conjunto e o West Ham preferiu não processar a Federação Inglesa por achar que pode ser de alguma forma prejudicado por essa ação, né? Então, eu acho que apesar da utilização do Paquetá ontem, ninguém está te falando isso aí no Brasil, né? Paquetá foi utilizado ontem, amistoso pré-temporada, Manchester United 2, West Ham 1, ele foi utilizado. Ele jogou aí algo em torno aí de 20, 25 minutos com a camisa do West Ham, mas a grande verdade é que o West Ham sim está se posicionando a poder aceitar uma proposta de 30 milhões de pounds, 30 milhões de libras, que seria aí em torno de 34 milhões de euros, né? E eu peguei várias matérias aqui, e eu peguei uma que pode explicar um pouquinho para você o contexto realmente do que está acontecendo, tá? E por que, assim, eles se livrariam do camisa 10 do Estádio Olímpico de Londres. Tá? O West Ham estaria supostamente preparado para se desfazer de Lucas Paquetá nesse verão. Inclusive, já contratam um jogador para o substituí-lo, né? Romano Smith, será o jogador que substituirá Paquetá
no elenco do West Ham, tá? E por quê? Qual seria aí o motivo deles tentarem se livrar de um jogador tão bom, né? Eu vou ler a matéria para vocês. Inicialmente, o Daily Mail diz que está ganhando cada vez mais força a saída do Paquetá. O que torna essa notícia ainda mais convincente é a queda repentina na avaliação. Antes fixada em 80 milhões de pounds, esse seria o valor que ele seria negociado para o Manchester City. O clube agora aceitaria uma oferta por menos da metade desse valor. Acredita-se que uma oferta na casa de 30 milhões de pounds poderia ser suficiente para garantir seus serviços na janela atual. Uma transferência parecia improvável há algumas semanas, com o nome de Paquetá envolvido em acusações de manipulações de resultados. No entanto, a Sky Sport News noticiou que ele deve ser inocentada com decisão favorável e predominante a ele. Essa atualização transforma completamente sua comercialização, revigorando o interesse de clubes da Europa e da América do Sul. O Flamengo, antigo clube do Paquetá, está agora entre os que monitoram de perto a situação. Embora clubes europeus possam rondar no mercado com cautela, o interesse do Flamengo surge a um retorno sentimental ou talvez um investimento inteligente por preço reduzido. Lembrando, tuitaço aí no Brasil sobre Lucas Paquetá da torcida do Flamengo. Com o West Ham aparentemente suavizando sua postura, os pretendentes podem aproveitar uma oportunidade única de contratar um jogador ainda no seu auge. Mas será que a taxa reduzida reflete urgência financeira? Uma queda de rendimento ou simplesmente pressão externa das cobranças iminente? De qualquer forma, um acordo de 30 milhões de pounds por um jogador com talento e pedigree do Paquetá parece uma aposta arriscada com altas recompensas. Como uma fonte disse a Sky News Sport, ele deve ser inocentado com a decisão indo predominantemente ao seu favor. Se isso for verdade, espere uma onda de atividades antes que a janela feche, né? Com o torcedor do West Ham, há uma mistura de surpresa e otimismo silencioso em torno da possível contratação de Paquetá. Por um lado, pede um jogador com a sua criatividade e visão. Por outro, acha que 30 milhões de pounds é decepcionante. Afinal, ele foi a contratação recorde do clube. Mas o contexto importa. A situação de manipulação de resultados tem se tornado cada vez mais grave, lançando sombra sobre o jogador e o clube. Se com a notícia da Sky Sport a decisão estiver prestes a sair, então será o momento de ruptura definitiva. Sabe o que acontece, galera? Essa galera que fez a acusação ao Paquetá, por isso está demorando tanto, não se conforma com a inocência, com o julgamento e com a inocência. E o West Ham passa, entre aspas, a ser um clube perseguido pela FA. Então, assim, por que eles aceitariam os 30 milhões de pounds? Para se livrar rapidamente do Paquetá e não sofrerem sanções outras, né? Porque quem acusou ficou com raiva da inocência do Paquetá. Então aí oferece uma grande oportunidade de mercado. O europeu pode ir lá e oferecer esse valor e tirar o Paquetá? Pode. Mas o Flamengo, né? Eu sei que talvez esteja um pouco acima do gasto que o Flamengo pode só ter. 35 milhões de euros é um valor que nunca ninguém no Brasil pagou. Mas apostando aí no bom momento do Flamengo, acho que seria uma excelente recontratação para o Flamengo. E o Paquetá quer muito, mas muito voltar ao Brasil, porque ele acha que será perseguido pela FA também. E você, meu amigo, escreva nos comentários. Você quer o Paquetá? Escreva aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal. É muito importante. Com essa profundidade, você só tem aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.